Olá, muito boa tarde. Eu me chamo Ricardo Zafra e eu quero te dar as boas-vindas ao nosso canal, o canal The Mind, Maximizando Talentos. E hoje eu vou estar aqui para falar de um assunto muito interessante, fatores humanos na manutenção aeronáutica. E dentro desse assunto eu separei um ponto que eu considero de vital importância para o desempenho da tarefa do mantenedor aeronáutico, ou seja, aquele que coloca a mão na massa para realizar a tarefa de manutenção. Eu vejo que existem muitas situações que elas, de alguma forma, elas diminuem a performance do ser humano. Isso em qualquer área. Mas o nosso objetivo aqui é falar do fator humano relacionado à manutenção aeronáutica. Então, relacionado, na verdade, à execução, à prática da manutenção aeronáutica, seja ela preventiva, seja ela corretiva. Existem vários erros, inclusive a circular, uma das circulares da ICAO, ela apresenta mais de 300 erros que estão relacionados com tarefas na área de aviação. Mas eu quero falar para vocês de uma lista muito conhecida. Essa lista ela se chama Dirty Dozen, ou, trazendo para o português, algumas pessoas chamam de 12 erros, 12 apontamentos, 12 falhas, que de alguma forma elas vão reduzir a performance, o desempenho humano na realização de uma tarefa. Então, no nosso caso, são 12 falhas ou 12 apontamentos que reduzem a performance na manutenção, na tarefa de manutenção aeronáutica. Eu vou dividir o nosso trabalho em 4 vídeos. Eu estarei falando nesse primeiro vídeo, da falta de comunicação, da complacência e da falta de conhecimento. A lista ela é mais abrangente, como eu disse, são 12 erros, é uma dúzia de erros, mas nesse vídeo eu quero primeiramente falar desses 3 primeiros erros: falta de comunicação, complacência e falta de conhecimento. Em primeiro lugar, a falta de comunicação. Muitas pessoas consideram, quando a gente fala falta de comunicação, as pessoas levam isso para a ausência total da comunicação. Mas a comunicação, principalmente quando nós realizamos uma tarefa de vital importância, que é a manutenção de uma aeronave, é a manutenção de uma aeronave que vai transportar vidas. Então é interessante que nós venhamos entender o que é comunicação. A comunicação, ela tem por objetivo fazer com que o indivíduo, que é o transmissor, passe uma mensagem para o receptor. E essa mensagem ela tem que ser passada de forma clara. Quantas vezes nós não ouvimos a seguinte frase, não foi bem isso que eu entendi. Ou, por exemplo, olha, na verdade o que eu entendi foi outra coisa. Ou, pior, quando eu suponho, eu como transmissor, aquele que leva a palavra, aquele que traz a comunicação, penso que o receptor entendeu e eu não me obrigo a tornar essa mensagem clara, porque eu acho que a pessoa entendeu o que eu queria dizer. E esse é o pior problema, é o achismo. Quando eu acho que a pessoa entendeu e a pessoa acha que aquilo que ela entendeu era o suficiente. Então não houve uma clareza na comunicação. Então nós precisamos levar em conta, isso é muito importante, por isso que eu estou apresentando isso em primeiro lugar, a falta de comunicação. A comunicação precisa ser clara, objetiva, concisa e o mais resumido possível. Existe até no livro de Provérbios que diz que é no muito falar que a pessoa acaba pecando. Ou seja, quando nós falamos demais, quando nós usamos expressões demais, quando nós colocamos muita informação em algo que nós queremos transmitir, esse excesso de palavras podem tornar a comunicação não tão clara quanto deveria. Então nós precisamos garantir que quem está recebendo a informação que nós queremos passar esteja recebendo de forma clara. A responsabilidade em garantir a comunicação é de quem transmite.
Então a minha linguagem, ela deve ser clara o suficiente para quem receber a mensagem tenha compreensão e a exatidão daquilo que eu estava transmitindo. Se for preciso, essa comunicação pode ser escrita. É lógico que no nosso dia a dia, a maior parte da comunicação, ela é verbalizada, ela é vocal. Mas, quando nós precisamos determinar que algo seja cumprido com clareza, muitas vezes é importante que essa comunicação venha por escrito. É por isso que nós temos os manuais técnicos de manutenção, é por isso que nós temos as circulares, é por isso que nós temos os boletins de serviço, é por isso que nós temos o checklist ou as listas de verificações, é por isso que nós temos as ordens de serviço, para que a comunicação seja o mais clara possível. A segunda coisa que eu quero falar, ela vem até mesmo de forma duvidosa ou dúbia no seu sentido, que é a complacência. Algumas pessoas, na verdade, confundem complacência com conivência. A complacência, ela é, na verdade, um sentimento de autossatisfação. Ou seja, é a perda da consciência de que algo pode trazer perigo. Como assim? Complacência, por exemplo, quando eu estou realizando uma tarefa de forma crítica, de forma perigosa, mas até aquele momento nunca me aconteceu nada. Ou seja, ao invés de usar uma escada de apoio, ao invés de usar uma bancada, eu faço um empilhamento de caixotes. Mas até agora não aconteceu nada. E eu faço isso há um bom tempo. E por não me acontecer nada até o momento, eu considero que aquela situação não é tão perigosa. Porque até hoje eu não sofri dano algum. Até hoje não provoquei nenhuma lesão, porque eu não segui o procedimento, ou seja, eu não segui a metodologia adequada. E aí o que acontece? Eu acabo sendo complacente. Perco, na verdade, a consciência do perigo que aquela tarefa que eu estou realizando de forma inadequada pode trazer. Então, complacência é isso. É quando eu tenho um sentimento de autossatisfação, ou seja, eu considero que aquilo para mim é o suficiente. Eu posso fazer o empilhamento de caixotes que atende à minha necessidade. Então eu não levo em conta o perigo, ou pior ainda, eu não tenho a consciência situacional do que está ao meu redor quando eu estou realizando uma tarefa. Então eu posso ter atitudes que possam colocar em risco não só a minha vida, mas a vida de todos aqueles que estão ao meu redor. Das pessoas, porque nós vemos isso claramente. Porque numa empresa de manutenção, numa oficina, num hangar, raramente você vai trabalhar sozinho em uma aeronave. Então você vai estar cercado de especialistas que estarão realizando com você, naquele mesmo momento, uma tarefa de manutenção. Então, se eu não levar em conta a complacência, ou seja, esse sentimento de que nada me atinge, esse sentimento de que isso não é perigoso, esse sentimento de que não é necessário seguir tanto as regras, não é necessário ser tão quadradinho, tão Caxias, eu permito que a complacência ela reduza a minha performance. E o ideal na tarefa de manutenção é nós realizarmos tudo com excelência. Não há espaço para jeitinho, não há espaço para o que nós chamamos, na linguagem mais comum, para gambiarra. E quanto nós vemos de gambiarra nos dias de hoje. Então não se esqueça, falta de comunicação e complacência. Em terceiro lugar, eu quero falar para você sobre a falta de conhecimento. E é interessante que a palavra conhecimento, olha que coisa louca, a palavra conhecimento em hebraico, na origem lá em hebraico, significa intimidade. Então muitas vezes nós não temos intimidade
com a tarefa que nós estamos realizando e nós arriscamos, até mesmo pela complacência, a realizar uma tarefa que nós não temos conhecimento suficiente. Quando eu falo conhecimento, às vezes é um conhecimento formal mesmo, aquele conhecimento que você tem em sala de aula, que você recebeu do fabricante do componente, que você recebeu do fabricante da aeronave ou de uma escola de aviação, que você fez um curso daquele equipamento que você está trabalhando. E por essa autossatisfação, lembra da complacência? Você acha que você pode realizar a tarefa. Aliás, você já viu outras pessoas fazendo a mesma tarefa e você considera que aquilo não é tão crítico, não é tão difícil assim. E às vezes a falta de conhecimento te leva a realizar uma tarefa e você não realiza a tarefa com excelência. Você até tem boa vontade, veja, eu estou falando aqui que você até tem boa vontade para realizar a tarefa, mas às vezes o que te falta é o conhecimento, intimidade. Intimidade essa que vai vir por experiência? Vai vir por experiência. Mas intimidade essa que você precisa buscar em sala de aula, que você precisa buscar através do fabricante, da leitura. Muitas vezes nós pecamos porque somos preguiçosos, porque não gostamos de ler, porque não temos o costume de ir lá no manual de manutenção, no manual de reparo estrutural e buscar a informação que é necessária. Ler. Claro que muitas, às vezes, esse material está numa língua diferente da nossa. A maioria deles está em inglês e não em português. Então é necessário o conhecimento da língua inglesa. É necessário o conhecimento das ferramentas que você vai utilizar para realizar aquela tarefa. De todo o material que será consumido para realizar aquela tarefa. De quanto tempo será necessário para realizar aquela tarefa. Para que a tarefa não seja interrompida, e vou falar disso depois. Para que você não venha interromper a execução de uma tarefa. Isso é muito importante. A tarefa tem que ter começo, meio e fim. Então não se esqueça, a falta da comunicação, a complacência e a falta de conhecimento são os 3 primeiros pontos que eu estou discutindo hoje com você. E que você possa, desde já, absorver esse conhecimento. E se prepare, porque o nosso próximo vídeo nós vamos estar falando sobre distração, sobre a falta de trabalho em equipe e sobre fadiga. Então até lá. Muito obrigado, um grande abraço.